Eu leio muitos livros americanos, né? Muitos livros em inglês, então eu conheço muita coisa da história americana. Teve um presidente, o 14º presidente dos Estados Unidos, chamado Franklin Pierce. Ele foi o presidente lá de 1853 a 1857. Ele, o que acontece? Um mês antes de ele ser... Ele é considerado um dos 5 piores presidentes americanos. Um mês antes de ele assumir lá a Casa Branca, ele fazer o juramento, ele estava viajando com a esposa dele, com o filho dele, e o trem descarrilhou e o filho dele morreu no acidente. Ele ficou extremamente revoltado com Deus e a esposa dele também. Ele ficou tão bravo que no dia do juramento, um mês depois, ele não quis a Bíblia. Ele não jurou sobre a Bíblia, como é o costume dos americanos. E ele não quis aquilo lá. Ele teve um governo horrível lá nos Estados Unidos. A sua esposa ficou 2 anos sem aparecer. Era a primeira dama e ninguém soube dela, de maneira que apelidaram ela de Sombra da Casa Branca. Ela apareceu depois de 2 anos. Ela estava deprimida e com roupa fúnebre, e foi uma das poucas aparições que ela teve em 4 anos. Quando ele concorreu novamente à reeleição, perdeu. A esposa dele viveu isolada e morreu isolada, com depressão, e ele começou a beber e morreu alguns anos depois de cirrose hepática de tanto beber. Uma história triste. Mas naquele mesmo tempo, viveu uma outra mulher chamada Fanny Crosby. Ela, quando ele foi eleito, ela tinha 33 anos de idade, ela é da mesma época dele. Ela, quando tinha 1 mês de idade, ela teve uma infecção nos olhos. Ela nasceu sem nenhum problema de saúde, mas ela teve uma infecção dos olhos. O médico que cuidava dela não estava lá, estava viajando. Então chamaram um outro clínico, e esse outro médico não entendia do assunto. Ele fez um emplasto, né, de mostarda, e mandou passar no olho dela, daquele bebê de 1 mês. E eles passaram no olho daquele bebê, e o bebê ficou cego em consequência disso. E ela cresceu, ela nunca enxergou, ela só enxergou até 1 mês de idade. Ela tinha, a sua avó ensinava e falava para ela todos os dias, à medida que ela foi crescendo, sobre a Bíblia, as histórias de Deus, as histórias de Jesus. E ela começou a amar a Deus, a amar a Jesus, e ela gostava demais de música. Ela começou a estudar músicas, começou a estudar outras línguas, e ela começou a viver para Deus, e aquilo. E ela falou o seguinte: isto nunca afetou a minha vida, e nunca fez com que eu me afastasse de Deus e questionasse a Deus. Mas eu comecei a tentar desenvolver talentos em minha vida que Deus colocou, embora eu não pudesse enxergar. Só para você saber, ela foi a maior compositora da história da igreja de hinos cristãos. Ela compôs mais de 9.000 cânticos, dentre eles muitos traduzidos em português. Um daqueles, por exemplo: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. É dela. E tantos outros hinos que ela compôs, e que Dwight Lyman Moody, que foi um dos maiores evangelistas da história da igreja, pegava esses hinos e colocava para cantar nas suas cruzadas, e levaram milhares de pessoas a Cristo. Ela morreu feliz com 94 anos de idade. Ela teve muitos problemas na sua vida, mas aquilo não mudou a sua crença num Deus que a amava, e que, embora ela não entendesse todas as coisas, ela continuava crendo e amando, meu amado. Então o problema não é o que acontece com a gente, o problema é como nós reagimos ao que acontece com a gente. E eu vejo que ao final dessa história aqui, a conclusão deles é que Deus tem feito, e Jesus tem feito tudo extremamente bem, embora eu não tenha todas as respostas para as coisas que aconteçam na minha vida. Eu, Edson, posso testemunhar para você que Deus tem feito as coisas na minha vida extremamente bem. Casei com a pessoa certa, ia casar com a pessoa errada, e casei com a pessoa certa. Todas as coisas da minha vida. Fiquei no lugar certo, errei algumas vezes na minha vida, claro que errei na minha vida. Saí da vontade de Deus na minha vida algumas vezes, saí da vontade de Deus na minha vida, sim. Mas pelo meu desejo de querer servir a Deus, algumas vezes que eu saí do que era o plano perfeito de Deus para mim, Deus fez eu me dar meia volta e voltar de novo lá.
Como aconteceu com Abraão, quando foi para o Egito, expulsaram ele do Egito, ele voltou de novo para onde ele estava. Então, a gente, queridos, se a gente servir ao Senhor com todo o nosso coração, Deus vai conduzir a nossa vida, Deus vai consertar os nossos caminhos, e você vai olhar para trás e vai falar, realmente Deus tem feito tudo esplendidamente bem na minha vida. Amém, queridos? E como eu falei, Ele faz na medida certa, da maneira certa, no lugar certo, porque Ele faz o que poderia ser o óbvio, Ele faz aquilo que realmente nós necessitamos. Eu não sei o que você está necessitando hoje, mas é exatamente nesta área que Deus quer agir na sua vida, e é exatamente esta área que Deus quer que você apresente para Ele hoje, meu amado. Ele faz o mudo ouvir, Ele faz o mudo falar, e Ele faz o surdo ouvir. Ele diz aqui, ó, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Ele faz aquilo que as pessoas necessitam, exatamente aquilo que as pessoas necessitam. É isto que nós precisamos apresentar a Deus, queridos. Não é falar, Senhor, olha, abençoa a minha vida, abençoa o Brasil, sim, mas eu preciso ser específico nas coisas. Senhor, olha, eu estou com um problema muito grave com meu filho, Senhor. Meu filho está se desviando dos caminhos do Senhor, a minha filha está namorando um rapaz não crente, o meu filho está namorando uma menina que eu vejo que vai atrapalhar a vida dele, o que seja. E a gente vai orar. Às vezes as pessoas têm as suas próprias escolhas na vida e vão sofrer por causa das suas escolhas na vida, e a gente não deve se culpar por causa disso. Eu vi esta semana uma pessoa escrevendo uma coisa, e eu conheço a situação que ela está passando, é uma pessoa até muito conhecida, e ela estava colocando sobre isso daí. Às vezes algumas coisas acontecem na vida da pessoa, e você se culpa, eu me culpo por isso, será que eu fiz o certo, será que não? E na verdade cada pessoa tem as suas escolhas na sua vida a fazer. Meus filhos têm, meus netos vão ter, a minha esposa tem as escolhas dela, meus amigos têm, no meu trabalho as pessoas têm. Eu tenho que confiar em Deus para a minha vida e orar sobre as situações, e ainda assim Deus não vai obrigar a pessoa a se converter, meu amado. Deus não vai obrigar alguém a se converter. Nós oramos, entregamos aquela vida ao Senhor e cremos que Deus sempre tem o melhor para todas as pessoas. O que nós podemos fazer é às vezes orar para Deus amolecer o coração daquela pessoa que está duro, e aí aquela pessoa amolecendo o coração, o Espírito Santo entra na vida dela e muda a vida dela. A gente às vezes ora por alguém, Senhor, olha, traga pessoas para a vida do meu filho, por exemplo, traga pessoas para a vida do meu marido, traga pessoas de Deus para a vida da minha esposa, ela anda triste, coloca alguma amiga do lado dela, que vai ser bênção na vida dela, que vai ajudá-la a ser mais feliz também. Ela precisa às vezes sair para tomar um cafezinho com alguém, ela não tem uma amiga, Senhor, prepara alguém, Senhor, na vida dela. A gente tem que ser mais específicos nas nossas orações, sabendo que Deus quer responder na área que eu e você precisamos, meu amado. E tem áreas que talvez estejam afligindo você hoje, e que são essas coisas que você precisa colocar diante de Deus, e crer realmente que Deus faz tudo muito bem. Deus faz tudo muito bem. Glória a Deus por isso. A gente serve a um Deus bom, um Deus maravilhoso, como Deus é bom, como Deus cuida da gente, como os planos de Deus são perfeitos, como os caminhos de Deus são perfeitos, como a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável, como é bom servir a Deus, como é bom conhecer a Jesus, como é bom acordar de manhã e saber que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, como é bom saber que nada vai acontecer por acaso na minha vida, que não existe o Deus do por acaso, mas existe um Deus que planeja coisas para nós. Os nossos encontros que nós temos, todos estão escritos lá no caderno de Deus para a minha vida. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui sim. Deus já sabia que eu viria para cá nesta manhã, Deus sabia que você iria estar aqui, meu amado. Ele sabe todas as coisas. Que bom é servir a um Deus que sabe todas as coisas, que tem a nossa vida na palma das suas mãos, nosso amanhã na palma das suas mãos, nosso futuro nas palmas das suas mãos. Por isso que eu não tenho medo de morrer, por isso que eu não tenho medo de ficar doente. Eu não tenho medo de ficar doente. Meu Deus, se eu ficar doente, eu não tenho zero de medo de ficar doente, zero medo de morrer. Minha vida está nas mãos de Deus. Se for para eu morrer de alguma coisa, eu não sei do que eu vou morrer. Deus sabe. Eu sei que Ele sempre tem as melhores coisas para nós.
é importante a gente crer nele com todo o nosso coração. Mas, pastor, tal pessoa morreu numa tragédia, por exemplo, caiu o avião. Mas todos nós vamos morrer de alguma maneira, né? Um vai cair o avião, outro vai morrer num acidente, outro vai morrer de doença, outro vai ter um ataque cardíaco, outro vai morrer tropeçando na calçada, outro vai morrer num acidente de carro, outro vai morrer dormindo.